Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui a nossa tradicional análise da coletiva do treinador, no caso Odair Hellmann, falando sobre essa derrota horrorosa, esse jogo terrível do Santos contra o Red Bull Bragantino, 2-0 em Bragança Paulista, e algumas explicações meio mequetrefes, na minha opinião. Mas vamos ver o que o treinador falou para justificar essa atuação do Santos tão ruim, tão abaixo do que o Santos vinha produzindo. Antes, peço sempre, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, deixe seu like, compartilhe, comente aí. Dê essa força pra gente, interage com a gente, diga o que você acha das entrevistas coletivas do Odair e o que é que você achou do que ele falou nesta última coletiva, referindo-se à derrota para o Red Bull Bragantino. Sem mais delongas, comecemos aqui. E a pergunta, acho que até foi do Felipe Camargo, a impressão é que o Santos fez a pior atuação do Campeonato Brasileiro, lembrando até o jogo contra o Ituano. Falhas defensivas, falhas na criação, falhas ofensivas, como explicar isso? E aí o Odair Helma começou falando que realmente não fez uma boa partida, fomos muito abaixo do que vimos produzindo no Campeonato Brasileiro, na opinião dele, a partida mais abaixo que teve. Falando propriamente do jogo, acho que até os 20, 25 minutos do primeiro tempo, a chance mais clara que teve foi a gente. Tenho aqui minhas dúvidas, acho que foi aquela finalização do Ângelo, talvez, para definir, para fazer o gol, o encaixe de marcação estava saindo, tanto que eles não estavam conseguindo conectar a construção inicial. A gente roubou 2, 3 bolas para fazer a jogada definitiva, decisiva. Tivemos a bola limpa do jogo para fazer o gol e sair na frente, não vi muito isso. E aí, a partir do momento, não sei o timing exato, mas a partir dos 20, 25, 30 minutos do primeiro tempo, começaram a. Eles mudaram um pouco a série inicial. Então, aqui ele vai explicar quais que foram essas mudanças que, na opinião dele, aconteceram no jogo do Bragantino e que acabou impedindo que o Santos mostrasse um futebol melhor no, no primeiro tempo, principalmente, e aí no decorrer da partida, que o Santos realmente não mostrou nenhum futebol. Vamos ver o que fala Odair Hell. Não fui lá olhar o vídeo para te falar precisamente, mas a partir dos 20, 25 minutos, 30 minutos do primeiro tempo, aí eles mudaram um pouco a saída inicial, abriram uma linha de 3 com o Capixaba, e aí a gente começou a desencaixar na marcação aquela pressão inicial que a gente estava conseguindo fazer para ter a chance que teve. E aí eles tiveram mais volume no primeiro tempo, e logo em seguida fizeram o gol. Logo em seguida da nossa chance, fizeram o gol, com o volume que começaram a ter, e fizeram o gol. E no segundo tempo continuaram com o volume, a gente tentou fazer algumas substituições para tentar melhorar esse encaixe de marcação, esse padrão de marcação que a gente estava conseguindo até os 20 minutos, mas não conseguimos. Hoje não foi uma partida que nós conseguimos conectar, mas principalmente, na minha visão, hoje, a grande dificuldade que tivemos no jogo, ela não foi em termos de organização, de competição. Eu acho que a intensidade nossa não foi a mesma, a intensidade que a gente vinha imprimindo nas partidas não foi a mesma, mas tecnicamente a gente não conseguiu jogar. E aí, isso, após os 20, 30, 25 minutos, a gente não conseguiu conectar passes, a gente não conseguiu sustentar a bola na frente, a gente não conseguiu trocar posse, nem na fase inicial, nem no meio e nem no ataque. Ou seja, na opinião dele, o Santos não conseguiu aí acertar passe nem na defesa nem no ataque, né? Nem no meio de campo, muito menos no meio de campo. Isso aqui, na verdade, ele falou duas coisas nesse final, né? Faltou intensidade e faltou acertar passe. E que são duas coisas que me preocupam muito, porque essas duas coisas, na minha opinião, podem ter influência do treinador. Eu acho que ele poderia ter feito alguma coisa nesse sentido. E ele não justifica, né? Ele não fala o porquê que não teve passe, ou porquê que o time teve menos intensidade. Normalmente, inclusive, eu acho que ele até falaria que é porque vem de sim, jogo não, jogo de 3 em 3 dias, né, que é o que ele sempre fala. Dessa vez ele não falou, bom, ele fala isso mais pro final, mas não foi o que ele usou de justificativa agora. E isso é o tipo de coisa que me incomoda um pouco, porque fica a questão de tipo, eles não correram, a gente jogou mal porque eles não estavam acertando o passe e o que justifica isso, né? Isso daí não é uma causa, isso aí é um sintoma, a gente viu isso em campo.
O que eu queria saber é o que aconteceu. E ele não explica isso. Ele continua falando assim que, e daí como não tá acertando o passe, né, não tá falhando na defesa, no meio de campo e no ataque, a bola começa a chegar e aí volta, né, não dá tempo da equipe fazer uma transição, nem de passe, porque o passe não estava saindo, de novo ele lembrando isso, nem de bola no espaço, foi entrando para o jogo do Bragantino, o jogo onde os meias conseguiam infiltrar, no caso os meias do Bragantino, conseguiam dar essa conexão de passe, e quando a gente recuperava, não trocava passe, não conseguia tecnicamente produzir, para que pudesse fazer uma sustentação técnica. Então, segundo ele, foram realmente muito abaixo, de fato, foram muito mal mesmo o time ontem. É, em termos de intensidade, em termos técnicos, tomada de decisão não foi boa, principalmente na hora de definir. Tivemos duas chances claras, eu tenho aqui sérias dúvidas com relação às chances claras, e não tomamos a decisão certa. E aí ele fala sobre essa questão da parte técnica de novo. Assim. Então, como é uma coisa que eu gosto de destacar e de observar nas entrevistas dos treinadores, eu vou colocar novamente o que ele falou sobre a questão técnica. E a parte técnica, para mim, hoje, ela foi a mais forte pela desconexão entre a troca de passe, entre a posse, para que a gente tivesse um jogo melhor e fizesse um jogo com possibilidade de manter o padrão que a gente vinha tendo. Caiu o padrão, oscilamos hoje, não fomos bem e temos que retomar o nosso padrão, aquilo que a gente vinha fazendo, imprimindo dentro dos jogos para que a gente consiga o melhor resultado e já a partir de quarta-feira. Então, aí ele falando de novo que não conseguiu ter essa questão de parte técnica funcionando. De novo, ele não disse muito por que não conseguiu, né? Mas ele destaca novamente os problemas técnicos que o Santos teve. E aí ele fala dos gols, os gols tomados. Um gol de cobrança de lateral, ele fala que o início da jogada é uma cobrança de lateral para chegar no lado oposto, e o segundo gol um rebote de escanteio. E aí ele destaca que o Santos não esteve concentrado nessas ações, que são ações em que a bola está parada, não está em construção, e uma chance clara que eles tiveram também foi de lateral. E aí ele fala detalhes importantes que fazem diferença na partida, mesmo quando você está jogando bem, não foi o caso do Santos, quando você não faz ainda mais, né? Então, no caso, ele quis dizer que quando você está jogando bem, esses detalhes já fazem diferença. Quando você está jogando mal, que era o caso do Santos, faz ainda mais diferença. Abaixou o padrão e por isso o Bragantino mereceu a vitória. Ele vai trazer algumas vezes essa questão de ter sido jogadas de bola parada, no sentido de querer justificar que o Santos não teve atenção nesses lances. E isso é outra coisa que me preocupa, porque o Santos vinha mostrando melhora nesse aspecto, e aí voltar a não ter atenção me dá a sensação de que, eu não sei, a melhora foi logo depois da questão do Bauerman, né? O Santos teve o afastamento do Bauerman e toda a revelação do caso dele. E aí, coincidência ou não, logo em seguida o Santos começou essa sequência de 4 jogos sem tomar gol. E contra o Bahia, né, que foi o jogo do dia da revelação, o Santos foi muito bem, foi uma das melhores partidas do Santos, se não a melhor partida do Santos, sob comando do Odair Helma. E aí eu fiquei um pouco preocupado, será que já passou, né? Não tô aqui de novo acusando ninguém, mas aqueles jogos deram a impressão de que os zagueiros estavam buscando mostrar que não estão envolvidos com isso, que é excelente, mas já são jogos com falhas, né? O Santos falhou 2 vezes contra o Audax Italiano, ou 2 vezes de novo contra o Red Bull Bragantino, além de que nesse jogo contra o Red Bull Bragantino o Santos deu muito mais espaço, o João Paulo teve que trabalhar bem mais, então não sei se já não passou esse momento de hiperatenção no pós-escândalo do Bauerman, e aí o time meio que perdeu o foco. Não tô acusando ninguém, é só porque é uma coisa que parece sinalizar que o Santos caiu realmente o rendimento. E como ele mesmo disse, foi muito falta de atenção, faltou estar concentrado. E aí eu me pergunto por que é que esses jogadores não estão tendo o mesmo nível de concentração que tiveram no jogo contra o Palmeiras, por exemplo. Foi muito mais consistente e o time muito mais atento durante a partida inteira. A pergunta seguinte é sobre o Soteldo, que volta a ser titular, e a questão do contrato que só vai até o meio do ano. E aí eu achei uma pergunta interessante, porque ele tenta se aproximar do Odair, perguntando se o Odair tem influência na decisão da compra ou não do Soteldo, e
como ele vê essa situação. Na verdade, é mais para ver se o Odair tem alguma opinião e tem alguma voz ativa nesse processo. Aí ele fala que é um jogador importante, de características diferentes, de velocidade, de drible, jogador que tem encaixe total na equipe do Santos, do clube. E aí o parecer dele e da comissão é de continuidade. E aí eu vou colocar aqui um trecho dele falando especificamente sobre isso, sobre a opinião dele e como que isso dialoga ou interage com o resto, né? Que não depende só dele. E aí ele meio que dá aquela escapada, assim, né? Agora, a continuidade não depende só de um parecer técnico, depende de muitos outros fatores. Eu acho que todos dentro do clube, Soteldo, presidente, diretoria, vai chegar esse momento de tomar uma decisão, mas o parecer técnico é um parecer técnico de um jogador importante. Agora, nós, para debater esse assunto no devido momento, tem outros fatores, financeiro e outras tantas coisas que precisam ser avaliadas. Agora, de fator técnico, ele é um jogador importante e de qualidade. Então aí ele destaca que da parte técnica é um jogador importante, se encaixa muito no time dele, mas que existem outros fatores, e isso é verdade, né? Existem fatores financeiros aí, então ele meio que se exime da responsabilidade e fala, ó, da minha parte ele continua, se não continuar, não é culpa minha, meio que falando isso. A outra pergunta é se ele tira alguma lição dessa derrota, se pretende mudar alguma coisa e se o Mendonça volta para a próxima partida. Aí ele fala, não, vamos aguardar, vamos ver o que a gente vai ter de retorno, se o Mendonça vai voltar, reavaliar os jogadores, né, que vem de uma sequência duríssima, de novo ele fala da questão de sequências difíceis. O que temos de fazer diferente é buscar o padrão que a gente vinha tendo até agora. Então, a palavra da entrevista é padrão, assim, o Santos muito abaixo do padrão. A partida que perdemos fora de casa foi uma partida que de como que estava o contexto do jogo antes e de como ele tentou, assim, de como o time foi baixando o nível em alguns momentos. Eu vou colocar aqui esse trecho, é um trecho um pouco mais longo, mas é uma parte que ele vai falar tanto de como ele enxergou o time, principalmente a queda do time pós. Eu entendi que foi na partida anterior, né, do Audax Italiano, e como ele acha que o time vai ter que reagir daqui para frente. Né? A partida, por exemplo, que nós perdemos fora de casa agora, foi uma partida que ela saiu de um contexto natural do jogo, mas até o contexto natural da partida nós estávamos mantendo o nosso padrão. Mesmo mudando o sistema, mesmo mudando jogadores, estávamos fazendo uma boa partida, né? E o que a gente tem que voltar a ter a partir de quarta-feira é a nossa intensidade, né, retomar a nossa intensidade, retomar a nossa parte técnica, retomar o nosso jogo, ou que seja dentro da partida o adversário te proporcionando transições em contra-ataque ou através de posse, porque não dá para ficar só se sustentando através de contra-ataque. Não dá para ficar sustentando só através da transição de bola de espaço. Nós precisamos conectar melhor esses passes, nós precisamos trocar mais passes, nós precisamos ficar mais com a bola, ter mais a posse de bola, né? Para que a gente consiga fazer essa transição, aí sim, tomando a decisão se ela vai ser através de passe, de posse, para que a equipe saia de trás, né, ocupe o campo adversário e aí tome a melhor decisão, se é uma bola de velocidade, se é um momento de velocidade, de drible, ou se é um momento de trocar passe e fazer o jogo. Era o que a gente vinha fazendo. Era o que a gente tinha como padrão, estava conseguindo melhorar a posse, estava conseguindo melhorar a troca, a conexão de passe. E isso estava dando essa nossa campanha. Então hoje, como a gente foi muito abaixo nesses dois aspectos em relação da intensidade e a relação da posse, do controle da bola, isso nos trouxe muita dificuldade e entrou bem especificamente para a característica da equipe do Bragantino, que é uma equipe de posse, ela teve o controle da bola e aí vai te dificultando. Apesar dos gols, os gols que levamos foi de uma cobrança de lateral, ela inicia como uma cobrança de lateral, e o segundo gol é de uma cobrança de rebote de escanteio e é uma chance clara de cobrança de lateral.
Então também são detalhes que nós temos que retomar. Então aí de novo ele trazendo essas questões das cobranças, né, da bola parada que o Santos não teve atenção, mas algumas coisas que eu gostaria de destacar nesse trecho especificamente é que ele fala sobre não poder jogar só na transição, sendo que o Santos vinha jogando só na transição, entregando a bola para o adversário, e ele fala que o Santos não pode fazer isso. E aí eu gostaria de perguntar, ou que alguém tivesse perguntado, como que ele pretende, ou o que que ele acha que o Santos tem que fazer, ou o que que ele tem que mudar no treinamento para que o Santos, então, não fique só dependendo dessa bola de transição, que é basicamente a estrutura de jogo do Santos, dar a bola para o adversário e, quando recupera, tentar fazer uma jogada de transição. E aí outra coisa que ele fala, e isso me preocupa, é o esquema de jogo do Santos não encaixou bem com o do Red Bull Bragantino, no sentido de que ajudou muito o sistema do Red Bull Bragantino, que é um time que fica com mais posse de bola, segundo ele mesmo. Será que ele não sabia que o Bragantino jogava assim? Ou ele não planejava jogar contra o Bragantino desse jeito? Aí me parece uma falha de treinador, assim, de não visualizar ou não estudar o adversário. Só que ele sempre diz que estuda. Então, se ele estudou o adversário e preparou o Santos para jogar desse jeito, que encaixava bem no jogo do Bragantino, isso me parece uma falha da comissão técnica. De qualquer modo, eu acho que o Santos tem que jogar desse jeito mesmo, pelo menos por enquanto. Mas, de novo, como ele mesmo disse, tem que acertar os passes, pelo menos quando tiver a bola, coisa que o Santos não fez em nenhum momento na partida de ontem. E aí eu não sei o que ele vai fazer também para que isso aconteça no futuro. E aí ele fala, né, que gol de lateral, gol de rebote de escanteio, então são detalhes que tem que retomar o padrão. A gente não vinha tomando gol de bola parada, verdade. Então, como todas as equipes, em determinado momento oscilam. Espero que tenha sido hoje a nossa oscilação para baixo e que a gente retome nosso padrão a partir de quarta-feira. Não sei o que ele vai fazer com relação a isso, mas eu também espero que retome o padrão. A outra pergunta é sobre o João Paulo, que estava meio irritado, então, e aí a pergunta é sobre o que ele achava do João Paulo e dessa irritação dele. Aí ele falou que o João Paulo é um grande goleiro, tá merecendo uma convocação para a seleção, e aí ele fala assim, né, dos goleiros do futebol brasileiro, João Paulo hoje, na minha visão, assim, aí ele fala que trabalhou com o Everton, trabalhou com o Alisson, e o João Paulo, quando olharem para dentro do Brasil, jogadores nessa função, tá merecendo uma convocação para a seleção brasileira, tá maduro, forte, fazendo boas defesas, capitão da equipe. E aí falando do João Paulo, ele aproveita para falar isso, né? Na minha visão, tem totais condições e está fazendo por merecer uma convocação. A respeito da irritação, a irritação dele é normal. Jogador que tá perdendo a partida, que leva o gol, às vezes sobe um pouco o tom, às vezes desce um pouco o tom. Eu também estou irritado, os jogadores também estão chateados e irritados, mas cada um com uma manifestação. E ele fala: o importante é a cobrança que nós já nos fizemos no vestiário, para que essa partida sirva de lição e de exemplo, e que a gente retome o mais rápido possível o nosso padrão que a gente vinha trazendo. Que é quarta-feira, né, uma decisão, a gente consiga fazer uma melhor partida e ter o nosso resultado. E eu também espero muito que o Santos consiga aí voltar a não tomar gols e ser eficiente no ataque. E a última pergunta colocando assim o Soteldo e o Lucas Lima como os dois meias e eles não conseguiram se entender em campo, que faltou conexão. E aí ele pergunta se consegue enxergar os dois conseguindo jogar bem juntos em campo. Fala sim, são dois jogadores de qualidade. Um é um meia armador, o Soteldo é um atacante de lado que tem característica assim também de jogar por dentro, ele acha, né? A gente tentou no início do campeonato, já jogou no ano passado assim, as conexões, essas trocas de passe, de posse que estamos buscando. O Soteldo retomou agora, fez 60 minutos hoje, fez um pouco tempo no último jogo, ainda não tem um entrosamento tão grande, e aí ele vai terminar a entrevista, e eu vou colocar o finalzinho dela, falando exatamente sobre essas questões de entrosamento e do Soteldo voltando aí, o tempo que o Soteldo levará para voltar à sua condição ideal. Então, não há um entrosamento ainda tão grande, porque a gente não tem tempo de treinamento, e eles estão, o Soteldo está voltando, Mendonça está fora, então eu tenho feito muita troca no setor ofensivo. Isso também gera uma falta de movimentação mais organizada, mais entrosada, para que até o potencial individual seja maior. Né? Então vamos tentar retomar isso para que a gente consiga aumentar a nossa posse, aumentar o nosso controle de
jogo, porque são jogadores de qualidade e eles se aproximando, se conectando, isso dá bom resultado. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Odair. Muito obrigado, amigos. Então, este foi o final da entrevista coletiva, com ele falando exatamente sobre isso, né? Que não tem tempo para treinar, mas espera que eles consigam aí esse entrosamento. Não sei que momento, eu espero que o Santos não seja tão eliminado, apesar que a eliminação da Sul-Americana vai dar mais tempo para o Santos, aí vai dar algumas semanas de folga. E então ele acha que é possível que os dois consigam jogar juntos, precisam aí desse entrosamento. Do que eu tiro dessa entrevista, basicamente, é que o Odair tem aí algumas falhas que estão visíveis. E o que me preocupa, na verdade, é isso, né? Como ele falou, essa baixa do padrão. Ele falou que tem uma oscilação, mas essa oscilação do Santos não pode ser nesse nível. Assim, o Santos não pode cair de rendimento tão vertiginosamente como foi nessa última partida. Cair de rendimento, para mim, é o que jogou contra o Bahia, que jogou muito mal e acabou 0-0. Isso aí é uma queda de rendimento que a gente aceita. Jogar desse jeito contra o Red Bull Bragantino não é aceitável. E isso me preocupa porque é um sinal de retrocesso, né? É uma evolução que a gente vinha vendo, principalmente na questão defensiva. O Odair e o Santos não mostraram nenhum tipo de melhora e nem de estabilidade, né? O time caiu de produção terrivelmente nessa partida. Então, vamos ver como que atuará o time na quarta-feira, o jogo decisivo, o jogo em que o Santos precisa, no mínimo, empatar e ganhar nos pênaltis, mas precisa vencer, né? Precisa se classificar vencendo, que seria o mais tranquilo, assim, né? Até para ter entrevistas coletivas mais tranquilas do Odair Helma. Certo, pessoal? Então, este foi nossa análise da entrevista coletiva do treinador do Santos, no caso, o Odair Helma. Vamos ver se tem efeito alguma das declarações dele, né? Todas as intenções que ele colocou na entrevista, se serão terão bons reflexos na próxima partida contra o Bahia, quarta-feira, 19 horas, jogo de volta da Copa do Brasil, jogo decisivo em que o Santos precisa aí de uma vitória para se classificar. Na verdade, pode se classificar com um empate, mas a vitória para escapar dos pênaltis. E, no mais, muito obrigado a todos que assistiram ao nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um dos nossos inscritos. Obrigado de verdade, gente, muito obrigado. Batemos aí os 1150. No mais, se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa essa força, dá um like, compartilha e comente o que você achou da entrevista coletiva do Odair Helma, se você já é time fora daí. Acho que ainda não, porque o time mostrou evolução, mas é aquele momento sempre de ficar com o pé atrás. Né? E aí o Dorival tá fazendo um trabalho bom no São Paulo e fica todo mundo falando assim, trouxe o Dorival, manteve o Odair. Nesse momento eu não gostaria que mudasse, mas o time precisa manter, como ele falou, né, recuperar o padrão que teve defensivamente e urgentemente melhorar no ataque. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço!